Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Hydra e esse é o quadro Uma Hydra no Mercado Financeiro. Aqui eu compartilho a minha estratégia de investimento, minha performance no longo prazo e também como eu faço a manutenção do meu portfólio. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te contar aonde eu vou investir em outubro e vou compartilhar algumas dúvidas que surgiram na minha cabeça nos últimos dias. Vamos começar esse vídeo mostrando como está o percentual de cada ativo que eu tenho no portfólio e ver se eu estou precisando rebalancear, qual é o ativo que está mais defasado e que vai receber aí a minha maior atenção e o meu aporte. Então essa aqui é uma planilha que eu utilizo para essa playlist, uma Hydra no mercado financeiro. Ela não tem todas as informações que eu gerencio, mas aqui está bem clean, está bem tranquilo de entender. Então, só para reforçar para quem ainda não viu os vídeos anteriores, esses percentuais aqui de cima, 45, 27, 15, 3 e 10, são os percentuais que eu defini como meta para minha carteira, tá? E eu invisto em renda fixa pós-fixada, Bolsa Brasileira, onde eu escolho as ações que eu quero investir. Invisto também na Bolsa lá dos Estados Unidos através do IVVB11, que é um ETF que replica o S&P 500. Invisto também em cripto, mas através de um ETF chamado Hash11 e também num fundo chamado Trend Ouro, que não tem exposição ao dólar, tá? E eu coloco 10% nesse fundo. E como que está a minha alocação atual? Como que está o meu percentual? Está próximo ou não está, né, do ideal? E aqui embaixo a gente tem essa noção, né? A gente está bem pertinho na renda fixa pós-fixada. Quem me acompanha sabe que a gente estava um pouco defasado aqui e alguns aportes eu acabei colocando para a gente poder equilibrar melhor esse percentual. Bolsa Brasileira, a gente está ainda acima, né, da estratégia. Tem dois ativos aqui que estão precisando mais da minha atenção, né, que são o IVVB11, tá, que está com 14,3 e a cripto, que está com 2,07. Tá? O ouro também está um pouco abaixo, mas está bem pouco, né? Se fosse para eu focar aqui o meu aporte, eu focaria nesses dois. Eu dificilmente divido o meu aporte do mês em várias partes, tá? Para poder otimizar o meu dinheiro, até porque ele é limitado. Então, não vou colocar nesses três que estão negativo, né, que estão mais defasados, e vou focar nesses dois que estão com um diferencial maior. E fazer isso aqui, pessoal, é a gente rebalancear a carteira, a gente fazer o percentual voltar ao da estratégia, rebalancear. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando o que é rebalanceamento e é uma das coisas mais importantes para você aproveitar oportunidades no ciclo de mercado e se blindar aí de alguns vieses comportamentais. Na sequência, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Geralmente, neste momento, eu abriria o Status Invest para ver a evolução patrimonial, a rentabilidade do mês e tudo mais. Mas eu tive alguns questionamentos, eu estudo praticamente todos os dias sobre investimento, é um assunto que eu gosto. E às vezes, conforme você vai estudando cada vez mais, vão aparecendo algumas pulgas atrás da orelha, você acaba questionando a sua estratégia, você fica querendo mudar aonde você está investindo. E esse mês acabou acontecendo isso comigo. Tá? Eu estava estudando sobre fundos de investimento, e estava assistindo também algumas entrevistas do gestor da Trígono, e eu acabei ficando com várias dúvidas se eu colocava esse fundo de small cap na minha carteira ou se eu não colocava, o quanto que isso iria me beneficiar, e também fiquei com uma vontadezinha de deixar minha carteira um pouco mais agressiva. Então eu entrei no site Mais Retorno, onde eu consigo fazer um backtest, eu consigo simular a minha carteira que eu tenho atualmente e outras fictícias para eu poder ver um histórico mais antigo, né, como se eu tivesse investido nessa carteira há muito tempo atrás. E dessa forma eu consigo analisar a volatilidade, o retorno, a consistência, né, quantos meses foram positivos, quantos foram negativos,
como que a carteira teria se comportado, por exemplo, em março de 2020, com a pandemia. Então, eu comecei a fazer algumas simulações e eu fiquei entre duas possíveis carteiras, a que eu tenho e uma mais agressiva com esse fundo da Trígono, que tem uma rentabilidade super legal, que eu vou mostrar para vocês. Antes de mostrar qual que era a composição da carteira que eu estava pensando, né, e a simulação que eu fiz de backtest, eu vou mostrar como performou esse fundo Trígono Flagship Small Caps. Aqui embaixo tem um gráfico de rentabilidade, já coloquei para comparar com Ibovespa, inflação e CDI, e nessa janela de tempo que começa em abril de 2018 até o momento, eles têm uma rentabilidade acumulada de 233% contra 34% do Ibovespa, 29% do CDI e 28% do IPCA. Na hora que eu vi isso aqui e busquei entender quem é a gestora, ali a lâmina do fundo, onde eles investem e tudo mais, brilhou muito meu olho. Eu falei, poxa, que gestão massa, que retorno consistente. Você pode ver que desde o comecinho aqui eles ficam acima do Ibovespa, eles estão acima também do índice de Small Caps, tá? Que eu vou acrescentar aqui só a título de curiosidade. Olha só, o Small Caps é a linha rosa, então ficou também bem acima do índice de Small Cap, porém, eu não posso simplesmente, só porque teve um bom retorno, mexer em toda a minha estratégia, até porque quando eu montei essa minha carteira que eu tenho hoje, eu estudei bastante, fiz várias simulações, fiz de uma forma estratégica, antifrágil, de acordo com o meu perfil, e eu fui ajustando ela, inclusive, ao longo dos últimos anos, para diminuir um pouco a volatilidade, para ficar mais confortável e tudo mais. Então, segurei um pouco a vontade, de começar a tirar de um lugar e colocar nesse fundo Trígono Flagship. E eu vou compartilhar agora uma planilha que vai comparar algumas coisas da minha carteira atual com uma possível mais agressiva que eu montaria colocando aí o Trígono. Então, eu coloquei as duas carteiras uma no lado da outra. Tá? Aqui no lado esquerdo seria a minha possível carteira mais agressiva, com 16% em small cap, naquele fundo específico ali da Trígono Flagship, 16% em ações, igual eu já faço mesmo, ações brasileiras, em vez de 15%, 16% em VVB11, em vez de 45%, 51% em CDI. Então, aumentei um pouquinho aqui por estar colocando mais volatilidade na carteira, quis dar uma balanceada. E no lado direito tem a minha carteira atual. Note que não tem os 3% do Hash 11, que está vinculado à parte de cripto, porque é um ETF muito novo e quando eu jogava lá no simulador de carteira do Mais Retorno, ele estragava bastante a janela de tempo, ele trazia para menos de 2 anos aí de histórico. Então, eu tirei, como eu invisto há pouco tempo nele, ele tem um percentual bem baixo na minha carteira, eu preferi tirar para não atrapalhar e eu poder comparar as duas carteiras de uma forma mais certinha, tá? Então, o que eu analisei? Eu peguei o início igual para as duas carteiras, então começando dia 25/4/2018, e a rentabilidade acumulada, nessa aqui da esquerda, deu 101%. Contra 118% da minha atual. Então, aqui já mostrou que eu colocar um percentual em small cap, tentar ser mais agressivo, colocar mais risco na carteira, não necessariamente me traria uma rentabilidade maior. Mas continuei analisando algumas coisas. Então, quantos meses positivos e negativos eu tive com cada uma das carteiras? Para tentar ver a consistência, para ver se eu vou ter muitos meses tristes aí, se eu tivesse investido desde 2018. E aqui ficou um pouco parecido, tá? 43 meses positivos contra 12, é um resultado bem legal, tá? Porém, aqui ainda ficou um pouco melhor, tá? A gente teve 52 meses positivos contra 14. William, por que aqui tem mais meses do que do lado esquerdo? Porque lá na simulação do Mais Retorno, mesmo eu colocando esse filtro na rentabilidade, ele pega desde o começo dessa simulação
E como aqui os ativos eram um pouco mais antigos, acho que começava em 2017, se eu não me engano, aqui tinha um pouco mais de tempo de carteira. Tá? Então, por isso aqui que a amostra de meses ficou maior, mas percentualmente ficou com 26,9% dos meses negativos, tá? Contra 27% no lado esquerdo. Então, até agora, o que a gente já percebeu? Né? Que a rentabilidade na minha carteira atual ficou um pouco acima, que a consistência, né, a quantidade de vezes que eu teria meses negativos, também a minha carteira atual ficou um pouco melhor, tá? Não muito, mas um pouco melhor. A parte de retorno, né? Então, o maior retorno mensal que eu teria na carteira mais agressiva seria 6,24%. E no pior mês, que em ambos aqui, pessoal, o pior mês foi março de 2020, eu teria menos 8,5%. E no lado direito, pessoal, na minha carteira atual, repare que o retorno ficou pior, né? O maior retorno ficou menor aqui, ficou com 5,12 contra 6,24. Porém, o menor retorno que eu tive, que foi em março, né, de 2020, aqui foi 8,5 e aqui foi 4,23 negativo. Então, repare que a gente caiu um pouquinho o retorno, né, positivo, mas a queda a gente conseguiu reduzir para menos da metade. Tá? A gente saiu de menos 8 para menos 4. Então, foi bem significativo. Isso aqui também impactou um pouco na minha decisão. Índice Sharpe, relação de risco-retorno, porque a gente tem que entender o seguinte, nem sempre a rentabilidade que você está buscando, colocando ativos mais voláteis, mais arriscados e tal, eles compensam. Né? Às vezes, a volatilidade, o risco que ele está trazendo para sua carteira, anula a sua rentabilidade. Não vale a pena o risco que você está colocando a mais no seu portfólio. Então, isso foi uma das coisas que eu tentei analisar. Então, aqui no lado esquerdo, mesmo eu colocando mais risco, o índice Sharpe ficou positivo, ou seja, aqui ele me falou o seguinte, Willer, pode colocar mais risco, porque você está colocando um risco de muita qualidade, que foi inclusive o que a gente conseguiu ver lá no gráfico, né, da Trígono. Realmente é um fundo muito bom. Então eu coloquei mais risco, né, o meu retorno ali vai ficar mais negativo, por exemplo, em março de 2020, porém está valendo a pena. O retorno que ele vai me entregar está valendo a pena, inclusive ficou 0,02 acima do índice Sharpe da direita. Tá? Então ele ficou ligeiramente acima, mas por tanto que ficou melhor, eu acho que não compensa a gente aumentar o risco da carteira. Tá? A volatilidade também, a gente saiu de 9,04 para 7,79, tá? Diminuímos também a volatilidade, então essa carteira, esses dados que estão me mostrando aqui, tem mais a ver com o meu estilo de investir. Eu fico muito mais confortável em saber que num mês péssimo, a minha carteira pode cair por volta aí de menos 4 do que cair menos 8. Né? Então, eu, como investidor, eu prefiro abrir mão de um retorno um pouco menor. Né? Então, eu aceito ter aqui 5,12 se for para eu perder bem menos, igual a gente tem aqui, e para eu ter mais meses positivos do que negativos, para eu poder ter tranquilidade, né, para eu poder ter uma consistência nas minhas entregas, nos meus resultados no longo prazo. E também, na rentabilidade acumulada, a gente viu que acabou ficando boa também. Né? Então, decidi manter essa minha carteira, não vou ajustar nada. Vou mostrar, inclusive, agora no site Mais Retorno, bem rapidinho, só para vocês verem como que é a performance dessa carteira projetada lá desde 2018. E aqui eu estou no site Mais Retorno, na parte de simulador de rendimentos, e eu coloquei os meus investimentos aqui. Tá? Então, eu coloquei a renda fixa pós-fixada, as minhas ações, lembrando que aqui não tem nenhuma indicação de compra ou de venda, tá? E embaixo tem
15% em IVVB11 e também 10% em ouro. E para baixo ele traz aqui como é que está diversificado e o gráfico de rentabilidade. Tá? Então, essa carteira que eu tenho atualmente, se eu tivesse investido lá desde 2018, lembrando que eu comecei em dezembro de 2019, comecei um pouco depois, né? Mas se eu tivesse começado antes, eu teria essa performance aqui, tá? Então, você pode perceber que está bem tranquila, né, a volatilidade dela no longo prazo. Não tem nada muito de assustador. A gente tem uma performance acima de inflação e de renda fixa pós-fixada, né? O CDI ali está com 39, o IPCA com 31 e a minha carteira com 118. A queda também que a carteira teve em março foi bem mais tranquila do que a gente teve na Bolsa, por exemplo. Vou colocar o Ibovespa, só para vocês terem uma noção de como que a gente consegue reduzir. Deixa eu tirar que fica muito poluído. Quando está todas as ações aqui junto no gráfico. Olha só como que ficou a queda, né, no Ibovespa em março e olha só como que ficou a queda na carteira que eu tenho atualmente. Ficou muito mais suave, né, e isso tem muito mais a ver com o meu perfil. Eu prefiro talvez ganhar menos do que uma outra pessoa pode ganhar com uma carteira mais agressiva e com um portfólio diferente, mas eu adoro saber que a minha carteira tem esse comportamento mais suave, que a maior parte dos meses é positivo, que quando tiver uma queda, a minha carteira segura os trancos, isso me ajuda a voltar mais forte, também porque eu faço no rebalanceamento, então ativos que estão caindo, eu vou lá e eu invisto mais neles, igual eu estou fazendo agora em outubro. Tá? Então, isso tudo faz com que eu potencialize e, além do que, todos os dividendos, distribuição de lucro que eu recebo dos meus investimentos, eu reinvisto. Então, eu potencializo até um pouco mais por esse motivo. E eu vou mostrar um pouco mais da análise que o site Mais Retorno traz para você quando você faz essa simulação. E eu vou trazer a rentabilidade mensal para você entender uma coisa que eu levo muito em conta. Essa consistência, olha só quantos meses estão positivos e quantos meses estão negativos. Tem ano que não tem nenhum, tá? Igual aqui em 2017. Tem ano que tem 2 meses só com rentabilidade negativa. E a rentabilidade negativa, vocês podem perceber que os valores que estão em vermelho, eles geralmente são inferiores do que a gente tem normalmente em meses positivos. E isso no longo prazo é o que faz ter um bom resultado. Você conseguir ter um bom retorno quando o mercado estiver favorável aos seus investimentos e você conseguir amenizar quedas, isso é a fórmula perfeita para o sucesso no longo prazo. Você consegue ter meses com rentabilidade de 4%, 3%, 3% aqui de novo, 3, 2,86, 3,44, 5. A gente consegue ter quedas bem abaixo do que a gente tem de rentabilidade em meses positivos. Né? Você pode ver que geralmente os valores que estão em negativo é 0,8, 0,38, 1,33. Num mês ruim aqui em junho de 2022, 2,8. Na queda de março de 2020, menos 4. Tá? Em compensação, a maior parte dos meses são positivos e os meses positivos tem vários exemplos em que a gente tem 3, 3,50, 2, 2 aqui de novo, 3 aqui em dezembro. Mês de dezembro aqui tem alguns meses bem positivos. Né? Então, isso aqui, quando você consegue ter esses retornos legais e amenizar a queda, ter uma queda menor do que você geralmente tem de alta, isso faz com que no longo prazo você tenha um retorno super positivo. Aqui para baixo a gente tem a consistência, então quantos meses positivos, quantos negativos, e tem a consistência de todos os investimentos que eu tenho na carteira. Tá? Índice Sharpe, né, relação de risco-retorno, em 12 meses está ruim, tá, para a carteira, mas no geral, quando a gente pega num longo prazo, o índice Sharpe está super positivo, está bem legal,
Volatilidade também tá ok, né? Não é uma carteira muito agressiva para o retorno que ela está trazendo. Aí tem a parte aqui de correlação, tá? Tem bastante coisa legal. Eu adoro utilizar o site Mais Retorno para fazer esse tipo de simulação, né? Para tomar melhores decisões com relação aos meus investimentos e fazer uma análise um pouco mais aprofundada, né? Então, você pode ver que eu comecei a querer deixar minha carteira mais agressiva e eu lembrei, né, do meu perfil, da minha experiência como investidor, do que aconteceu quando eu passei por meses muito voláteis. E eu fiz questão de trazer essa experiência que eu tive em outubro, porque eu sei que isso em algum momento pode acontecer com vocês, né, de vocês montarem uma carteira, de investir nela há um bom tempo e de vez em quando aparecer uma oportunidade de investimento que você fica doido para colocar e mudar toda a sua estratégia. Mas eu trouxe o meu exemplo para que você consiga lembrar, né, do porquê você montou a sua carteira, que você lembre de dar um passo para trás, respirar, ficar calmo, fazer as análises necessárias, utilizar simuladores, buscar entender um pouco mais, né, do retorno, do risco que vai trazer para sua carteira, de como funciona o investimento que você está querendo colocar o seu dinheiro, né, para não ir só na dica de algum famoso, de um amigo. Então eu fui lá, entrei no site da gestora Trígono, mandei e-mail também para eles para tirar algumas dúvidas, e depois que eu li a lâmina, vi aonde que eles investem, utilizei o Mais Retorno para ver como ficaria ele dentro da minha carteira, e acabou que eu dei um passo para trás e não investi. Para a gente finalizar o vídeo, vou fazer um resuminho breve da onde eu vou investir agora em outubro. Então, a gente viu lá na minha carteira que irei investir em IVVB11, né, em ações dos Estados Unidos, e também no Hash 11, que é a minha parte vinculada à cripto da carteira. E na segunda parte do vídeo, compartilhei algumas simulações de carteira, algumas dúvidas e o que você pode levar em conta na hora de analisar o seu portfólio ou então de pensar em mudar sua estratégia. Eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês também já passaram por uma situação parecida como essa, né, de encontrar um outro investimento, de ficar escutando sobre oportunidades no mercado e ficar tendendo a mudar sua estratégia, a colocar seu dinheiro em outros lugares. E me digam também se vocês gostaram do conteúdo, além de clicar no curtir, né, para eu saber se agregou algum conhecimento, se vocês gostam dessa playlist, onde eu trago um pouco da prática, né, de investidor. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Me siga lá no Instagram, porque eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimentos. E muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima.